Estamos de volta com o terceiro e último episódio de Sombras de Valféria. Nos episódios anteriores, vimos o impacto devastador da chegada do caminhante. Luísa, uma viúva solitária, pagou um preço terrível ao aceitar o retorno de seu marido. O pastor Joaquim, por sua vez, viu sua fé se despedaçar. E Inês, consumida pela amargura, fez um pacto que lhe custou a alma. Mas ainda há segredos enterrados em Valféria. Hoje, vamos seguir Maria, uma jovem que pode ser a chave para desvendar o que realmente está acontecendo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar suas teorias sobre o final dessa história. Agora, prepare-se para o desfecho sombrio de Valféria. Episódio 3. A Revelação e a Última Promessa. Maria era diferente dos outros moradores de Valféria. Enquanto os adultos tentavam ignorar os sinais de que algo estava terrivelmente errado, ela observava tudo com atenção. Seus olhos viam além da névoa, além da melancolia que envolvia a cidade. Desde pequena, Maria sempre sentiu que Valféria escondia segredos sombrios. E com a chegada do caminhante, essas suspeitas começaram a se transformar em uma certeza aterrorizante. Seus pais, como muitos outros, preferiam não falar sobre o que estava acontecendo. Mas Maria sabia que o silêncio deles era apenas uma forma de esconder o medo. Certa manhã, enquanto explorava uma parte esquecida da floresta que cercava a cidade, Maria encontrou algo que mudaria tudo. Um antigo poço, coberto de vegetação e parcialmente selado com pedras. Era um lugar que ela nunca havia visto antes, mas sentia que havia algo de importante ali. A sensação de que aquele poço escondia um segredo terrível tomou conta dela, como se o próprio solo estivesse tentando sussurrar algo em seu ouvido. Maria, sempre corajosa, começou a retirar as pedras que selavam o poço, uma de cada vez. A tarefa era árdua, mas ela não desistiu. Finalmente, quando conseguiu remover a última pedra, encontrou o que parecia ser um diário antigo, com páginas amareladas pelo tempo. As palavras no diário estavam desbotadas, mas ainda legíveis. E o que Maria leu nas páginas daquele diário fez seu coração parar por um instante. O diário revelava a verdade sobre o passado de Valféria. Uma verdade que os moradores haviam tentado enterrar e esquecer. Muitos anos antes, um ser como o caminhante havia visitado Valféria. Ele lhe ofereceu bênçãos e promessas, mas a um preço terrível. Aqueles que aceitaram seus pactos ganharam o que desejavam. Mas suas almas foram consumidas por um mal antigo e insaciável. O caminhante não era um homem comum, ele era algo muito mais antigo. Uma entidade que retornava de tempos em tempos para cobrar os tributos que lhe eram devidos. Agora, ele estava de volta para concluir o que havia começado. Maria leu cada linha com crescente horror. Ela percebeu que o destino da cidade estava prestes a se repetir. Os pactos sombrios que haviam sido feitos no passado estavam se renovando. E o caminhante estava colhendo as almas que haviam sido prometidas a ele. O poço não era apenas um lugar esquecido, era o portal pelo qual a escuridão entrava na cidade. Depois de ler o diário, Maria sabia que não havia tempo a perder. Valféria estava à beira do abismo, e se ninguém agisse, todos estariam condenados. Ela voltou para a cidade, determinada a impedir que o ciclo de destruição se completasse. Mas sabia que não podia fazer isso sozinha. Precisava de ajuda, mas quem em Valféria teria coragem de enfrentá-la? Ela procurou o pastor Joaquim, esperando que ele, apesar de tudo, ainda tivesse forças para ajudá-la. Quando entrou na igreja, encontrou Joaquim ajoelhado no altar, os olhos perdidos, murmurando palavras sem sentido. O pastor, que outrora irradiava confiança, estava agora irreconhecível, consumido pela dúvida e pelo medo. Quando Maria tentou explicar o que havia descoberto, Joaquim mal conseguia prestar atenção. Ele estava quebrado, destruído pela sensação de que sua fé havia falhado em proteger a cidade. Está gostando? Antes de continuar assistindo o episódio, inscreva-se no canal. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Sem alternativas, Maria sabia que teria de enfrentar o caminhante sozinha. O ritual descrito no diário era sua única esperança de deter a entidade sombria e salvar Valféria, mas o preço seria alto demais.
Sabia que, assim como os moradores anteriores, ela teria que fazer um sacrifício que custaria sua própria vida. Naquela noite, Maria se dirigiu à colina, onde o caminhante costumava aparecer. Ele estava lá, como sempre, observando-a com seus olhos vazios. Mas desta vez Maria não estava ali para aceitar um pacto. Ela segurava o diário em uma das mãos e, na outra, uma faca antiga que havia encontrado no fundo do poço. O caminhante sorriu, como se já soubesse o que estava por vir. Veio me ver, Maria. Sua voz era doce e envenenada ao mesmo tempo, uma mistura de gentileza e maldade. Sem hesitar, Maria começou a recitar as palavras do diário. Era um antigo encantamento, escrito por aqueles que haviam tentado, no passado, banir o caminhante de Valféria. A cada palavra, o ar ao redor dela parecia vibrar, como se uma força invisível estivesse sendo despertada. O chão sob seus pés começou a tremer, e o céu se encheu de relâmpagos. A cidade, abaixo da colina, parecia pulsar com a mesma energia. Mas o ritual exigia mais do que palavras. Exigia sacrifício, e Maria sabia que não havia como fugir disso. Com a faca em mãos, ela olhou para o caminhante pela última vez. Ele a observava com uma expressão indecifrável, talvez curiosidade, talvez diversão. Maria respirou fundo, e em um movimento rápido, cortou sua palma, derramando o sangue no chão. O sacrifício estava feito. O caminhante tentou intervir, mas já era tarde demais. O ritual havia sido completado, e a escuridão que havia consumido Valféria por tanto tempo começou a dissipar-se. O próprio corpo do caminhante começou a tremer, como se estivesse sendo puxado por uma força maior. A entidade que havia amaldiçoado Valféria por tanto tempo estava sendo banida e levada de volta ao vazio de onde viera. Enquanto a vida lentamente deixava seu corpo, Maria sentiu uma paz inesperada. Ela havia feito o que era necessário. Valféria estava salva, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, a cidade despertou em silêncio. O caminhante havia desaparecido e a névoa que antes envolvia Valféria havia se dissipado. O ar, que antes era pesado e denso, agora estava leve. Os poucos habitantes que restavam emergiram de suas casas, confusos e aliviados. O mal que havia rondado a cidade havia desaparecido, mas o sacrifício de Maria não seria esquecido. Valféria, uma cidade marcada pela escuridão, finalmente estava livre. Mas aqueles que sobreviveram sabiam que o preço por essa liberdade havia sido alto demais. Maria, a jovem que teve coragem de enfrentar a escuridão, agora fazia parte das lendas da cidade. E assim termina a história de Sombras de Valféria. Maria sacrificou tudo para salvar a cidade, rompendo o ciclo de destruição que o caminhante trouxe. Mas será que a cidade está realmente livre, ou a escuridão voltará? Gostou dessa história? O que você faria no lugar de Maria? Deixe seu comentário e diga o que achou do final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa série com seus amigos. Até a próxima história, onde o medo e o mistério estarão sempre à espreita.